Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Como aumentar os seguidores através do tráfego pago. Mais específico para quem é da área da saúde. Vocês vão ver que hora eu vou olhar para cá, que a câmera está aqui, hora olharei para lá, porque o meu monitor está aqui e assim vamos seguindo. Não quero me estender muito aqui, mas quero deixar bem claro antes da gente começar que essa live é uma estratégia de maneira bem prática. Vou compartilhar minhas telas aqui de como eu faço para os meus clientes, uma das técnicas que eu utilizo para aumentar o número de seguidores através do tráfego pago. Tá? Então não é orgânico. O que é o tráfego pago? Você investe nas ferramentas, no Insta, para que mais pessoas sejam alcançadas e venham a te seguir. Então, se você está procurando uma estratégia sem investimento, orgânica, talvez essa não seja a live adequada para você. Porém, se mesmo assim você está procurando uma estratégia orgânica, eu te oriento, te aconselho a ficar nessa live, porque você vai ter uma parte que eu vou falar sobre criativos e vai ser bem importante, tá bom? Mas tenha isso em mente, é através do tráfego pago. Vou falar de investimento, vou falar de criativos, vou falar da estratégia. É uma das estratégias que a gente faz e a estratégia mais simples e prática de ser colocada para rodar, certo? Antes de mais nada, então vou compartilhar aqui minha tela, vou mudar um pouquinho. Aqui eu vou mudar essa minha posição aqui para essa posição e vou falar um pouquinho de quem eu sou. Fundei a Tribomídia há 13 anos, em 2008 foi o ano em que eu fundei a Tribomídia, minha agência, da qual eu sou diretor, mas ela já é uma empresa consolidada e a gente atende alguns setores mais específicos. O agronegócios é um setor muito forte da empresa, também os profissionais da área de saúde, empresas de forma geral. A gente atendeu desde online, né? Nosso foco é online. A gente atendeu já desde empresas que vendem pneus, passando por sex shop, doces e confecção, enfim, desde o do desenvolvimento até o tráfego. Então, se você precisar de repente de qualquer serviço desse, acessa lá e faz o contato por lá também, que com certeza a gente vai conseguir te ajudar. Sou empreendedor digital, tenho meus negócios digitais, coprodutor de infoprodutos, né? Essa questão dos infoprodutos, ela está dentro dos negócios digitais. Sou gestor de tráfego profissional, então sou diretor da Tribomídia, mas há 3 anos atrás eu me apaixonei pela gestão de tráfego e foquei na gestão de tráfego. Então eu tenho a Tribomídia como a minha empresa, mas eu tenho o meu negócio também, que é a minha outra empresa, só que aí sou eu e tenho uma outra equipe que a gente trabalha com o tráfego pago, certo? Nosso, a área de saúde é uma área muito forte para a gente também. A gente atende profissionais da saúde e por isso que eu estou gravando esse vídeo especificamente para essa área. E também sou compositor, cantor e músico. Na verdade, eu brinco, né? Não posso falar que de fato sou. Antigamente já levei isso de uma forma mais profissional, mas hoje não. Hoje é mais hobby. Certo? Então vamos seguir. Vamos lá. Bom, vou completar algo que eu falei lá no início para quem é, tá? Essa estratégia. Ela serve para os profissionais da saúde, né? Médicos, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, e qualquer profissional da área da saúde. Mas ela pode ser adaptada para qualquer segmento. Então, se você começou a assistir essa live, mas não tem um negócio nessa área, pode acompanhar aqui, porque ela pode ser implantada para qualquer segmento.
independente de qual seja o seu nicho, se você tem o objetivo de aumentar seguidores no Insta através do tráfego pago, ela vai servir para você. Só adaptar algumas coisinhas, mas sim. Agora, um detalhe bem importante, né? Ela é principalmente para quem não tem tempo de produzir muito conteúdo. Se a gente for falar da estratégia orgânica, esse aumento dos seguidores e tudo mais, a gente vai focar muito no conteúdo. Hoje eu acredito que o investir em tráfego é a melhor maneira de você fazer negócios digitais. É claro que se você investir de forma errada, você vai perder dinheiro. Mas investindo de forma certa, com um método, uma estratégia muito bem definida para o seu nicho, você vai acelerar o processo, sem dúvida alguma. Então, como eu não tenho muito tempo de produzir muito conteúdo, gostaria de produzir mais, é uma estratégia que eu uso. E também os médicos, dentistas, fisioterapeutas, os profissionais da área de saúde, normalmente eles não têm tempo de produzir um volume grande de conteúdo. Então, qual é a minha orientação? Que você produza um volume menor de conteúdo, mas que sejam o conteúdo. E o que é o conteúdo? O conteúdo, ele é aquela publicação, seja um carrossel, seja um vídeo, que engaje o seu público de maneira mais eficiente. Então eu não estou falando aqui que é um vídeo de dancinha, não estou falando aqui que é um vídeo sem dancinha, ou tirado uma foto dentro do seu consultório, ou na rua, ou na praia. Não. Não especificamente o tipo do criativo, mas eu estou falando de uma maneira geral. Pode ser um desses, pode ser todos esses exemplos que eu dei, mas a questão toda é ser um conteúdo que engaja. Esse é o bom conteúdo para o seu público, certo? Então, ela é principalmente para quem não tem muito tempo para produzir conteúdo. Então, aí você produz um conteúdo muito bom e escala esse conteúdo. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Então, se você tem o foco do orgânico, você pode me perguntar, poxa, mas então eu vou gastar dinheiro? Na verdade, de qualquer forma, você gasta dinheiro, se você quer usar o Instagram para escalar o seu negócio. De qualquer maneira, ou você gasta dinheiro pagando para acelerar o processo, ou você gasta tempo, e tempo é dinheiro também. Você deixa de fazer algo para se dedicar. Então, de qualquer maneira, você paga, ou com o seu tempo, ou com o seu dinheiro. Se você não tiver a verba mínima, que eu vou falar para você daqui a pouco aí, que é importante para você começar, se você não tiver essa verba, então dedique-se mais. Você vai ter que empenhar um tempo. Então, de qualquer maneira, você paga, ou com tempo, ou com dinheiro, certo? Deixar bem claro isso para vocês aí. Como eu disse, né, só completando aqui o slide, se você não tem tempo, você precisar de dinheiro. Muito dinheiro? No mínimo R$6 por dia. Lembrando que o assunto é tráfego pago, tá? Então eu vou falar sim de valores, investimentos, certo? Mas esse é o mínimo para que você comece a fazer uma ação no Insta para aumentar seguidores. É o ideal de verba? Não, não é o ideal de verba, tá? Tô sendo bem sincero, não é o ideal. É o mínimo. Mas se você hoje não faz nada, né, não faz nenhum tipo de investimento, se você passar a investir o mínimo, você já vai ter um resultado bem interessante. E para os testes, que a gente vai dividir aqui, eu vou falar daqui a pouco, essa estratégia ela se divide em 3 etapas. E uma delas são os testes. São divididas em 3 etapas, e uma das etapas é um período de teste. E é o valor que você vai precisar para fazer esse período de teste, tá? Esses R$6. Vamos lá. O resumo da estratégia é esse, tá? As três etapas, como eu disse. Você vai produzir de 3 a 5 criativos. O que são esses 5 criativos? 3 a 5 criativos? Postagens, certo? Então você começa orgânico. Depois a gente vem para o período dos testes, que é como se fosse uma corrida de cavalos, vou explicar isso para vocês.
e depois você analisa e escala os resultados. Certo? Seguindo então, vamos começar a produção de criativos. Você vai produzir de 3 a 5 criativos, né, postagens, e eles podem estar no formato de vídeo ou carrossel. São os dois formatos mais indicados. Detalhe muito importante, precisa ser um conteúdo relevante, um conteúdo relevante para o seu potencial paciente. Então você precisa conhecer e saber qual é o assunto relevante aí para o seu público. E como que você identifica isso? Você já atende, certo? Eu acredito que você já deva ser um profissional que já atende ou pode até ser recém-formado, mas você atua na área atendendo, você já teve contato com os pacientes. Se você faz isso, você sabe exatamente quais são as dores e desejos do seu potencial paciente, certo? Então, você tem que produzir um conteúdo que vai ser relevante para esse seu potencial paciente. Essa é a premissa, esse é o ponto inicial, e que se esse ponto inicial não estiver alinhado, toda a estratégia é comprometida. Não estou dizendo que a estratégia não irá funcionar. Ela irá funcionar independente do seu conteúdo. Depois, na fase de testes e escala, a gente vai entender o quão bom é esse conteúdo. Então, a estratégia vai funcionar. Agora, o quanto ela irá funcionar vai depender muito do seu criativo. Certo? Vamos lá, seguindo. Vou te dar uma dica aqui. Isso serve tanto para orgânico quanto pago, tá? Se você atende, você sabe quais são as dores e os desejos do seu potencial paciente. E o que você irá fazer? Eu quero que você selecione de 3 a 5, que você pense, de 3 a 5 dores. E quando eu digo dor, não dor literalmente, né? Mas assim, problemas do seu paciente, tá? Eu quero que você liste, pegue mesmo um papel e liste 5 dores desse paciente. Eu vou fazer um paralelo aqui com um nicho que a gente atende muito, que são os ginecologistas com especialização em reprodução assistida. Então, quais são as dores do paciente, né? Vou dar um exemplo de uma aqui. São pessoas que estão tentando engravidar já há algum tempo e não conseguem engravidar. E qual é o desejo delas? Engravidar. De uma maneira menos dolorida possível, tanto financeiramente quanto o processo, né? Esse é o desejo, ter o filho, né? Então, as dores, ela não consegue engravidar e o desejo quer engravidar, certo? E aí depois o terceiro ponto aí, ó, resolva o problema, aponte o possível caminho. Então, um possível criativo para esse seria o seguinte, né? Você falar do desejo, falar da dor e apontar o caminho que você pode ajudá-la. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, tomando esse contexto que eu disse de reprodução assistida. Então é você gravar um vídeo nesse sentido assim. Se você está tentando engravidar há mais de 3 meses e não consegue, talvez você tenha algum problema de reprodução. Você ou seu parceiro tem algum problema de reprodução. E esses são os possíveis problemas que pode estar acontecendo com você. E aí você lista esses problemas. Certo? E aí você faz o CTA. Se você quer saber mais sobre isso, clica e vem falar e segue o meu perfil. Então você vai produzir esse tipo de conteúdo, tá? Você vai levantar 3 situações, de 3 a 5 situações em que o seu potencial paciente enfrenta as dores e os desejos dele, vai apresentar uma possível solução e vai apontar o
caminho, o possível caminho, e vai pedir para que ela siga o seu perfil. Vou dar um exemplo bem prático, tá? Eu tenho uma cliente que a gente está aplicando exatamente esse tipo de estratégia. Ela é fisioterapeuta e o foco dela é o atendimento a idosos, tá? Com dificuldade de movimentos. E foi exatamente essa estratégia que a gente usou. A gente fez algumas variações, mas utilizando esse contexto. Então ela aparece no vídeo falando assim, olha, se você tem um idoso na sua casa que tem problema com mobilidade, não consegue andar direito, tem dificuldade para andar, tem dificuldade para levantar da cama, eu falo sobre isso todos os dias, semanalmente, no meu perfil do Insta e dou dicas práticas de como pode facilitar o seu dia. Então, se você quiser dicas de como facilitar o seu dia, clica aqui embaixo e me segue lá no perfil. Simples. Então, você levanta as dores, levanta os desejos e dá o direcionamento para que a pessoa comece a te seguir. Você não vai vender, você não vai falar para que a pessoa marque uma consulta, nada disso, nada disso. Você vai dar o conteúdo de graça para essa pessoa. Simplesmente você fala, ó, clica e começa a me seguir porque eu falo sobre esse assunto, como resolver esse problema todos os dias no meu perfil. Certo? Esse é um tipo de conteúdo extremamente relevante. Agora algumas questões técnicas, né? O ideal seria você fazer um vídeo de até 1 minuto para ser prático. Dá para ser feito impulsionado até 2 minutos, mas a ideia é que você publique esse vídeo no seu feed, então ele tem que ser até 1 minuto, certo? Você vai publicar organicamente, ou então você pode fazer um carrossel com até 5 imagens. Não é uma regra isso, você pode colocar quantas imagens você quiser, mas 5 é um número ok, certo? E lembrando que o conteúdo precisa ser relevante, certo? Cada um desses criativos, eles serão os nossos cavalos de corrida, tá? Publique esses criativos ao longo de uma semana. Então, por exemplo, você publica um deles na segunda, o outro na quarta, o outro na sexta. É importante você deixá-los um tempinho rodando organicamente sem ter impulsionamento, ok? Lembrando muito sobre isso, precisa ser um vídeo de até 1 minuto, porque vai estar no feed. Não pode ser Reels, não pode ser Stories, nada. Vai para o feed, certo? E então é isso. Publique-os ao longo de uma semana e aí na segunda semana você vem para a segunda etapa. Que aqui sim eu quero que você se atente muito bem ao que eu vou falar, porque aqui é onde a gente começa o impulsionamento, certo? Então, em resumo, aí, como está na projeção, aí, você vai turbinar cada uma das postagens diretamente do Insta, com um valor mínimo de R$6 em cada um por um período de 3 dias. Vou te mostrar na prática como você faz isso, tá bom? Mas, o que é importante aqui, uma coisa que eu destaco, você não precisa ter um gerenciador de negócios, um gerenciador de anúncios, criar conjuntos de anúncios, nada disso, tá? É uma estratégia muito prática e qualquer pessoa pode implantá-la, ok? Você vai fazer tudo isso diretamente do seu celular, certo? Vamos lá, eu vou fazer aqui, vou mostrar passo a passo. Eu optei por escolher o meu perfil de músico. Como eu falei para vocês, sou músico e eu tenho esse perfil onde eu falo sobre música, enfim, o dia a dia, né? E por que eu optei por esse? Para mostrar para vocês que pode ser aplicado a qualquer segmento, não estritamente o para profissionais de saúde. E outra também porque eu não quis expor, né, nenhum dos meus
clientes aí, pacientes, porque eu vou mostrar número, vou mostrar o gerenciador. Então, é um pouco complicado mostrar isso, né? Mostrar o perfil deles, ok, mas mostrar o gerenciador já fica um pouquinho complicado. Então, eu estou mostrando algo que eu apliquei no meu perfil de música, mas você vai só adaptar tudo isso que eu estou fazendo aqui para o seu negócio, certo? Então, vamos lá. Tenho aí esse perfil, ok? Você vai, então, clicar em Insights. Está vendo aqui? Eu voltei um pouquinho. Tem aqui, logo abaixo tem a foto, tem a bio, editar perfil, e aí tem ali Insights, certo? Lembrando, vou voltar um pouquinho, tá? Coisas que você precisa ter antes. Você precisa que a sua conta do Insta não seja uma conta pessoal, ela tem que ser uma conta comercial, certo? Então você altera isso. Se você não sabe onde fazer isso, é só clicar nos 3 pontinhos que tem ali no canto superior direito, ir em conta, acho que configurações ou conta, não estou com ele na tela agora aberto, deixa eu só ver aqui, já faço aqui. Vamos lá, isso, tem 3 risquinhos lá em cima, você vai clicar, depois você clica em configurações e vai aparecer uma lista e vai ter conta. Lá embaixo tem ali para você mudar o seu tipo de conta. Você precisa mudar para uma conta profissional, senão você não vai ter essas métricas aí. Se você não tem, a primeira coisa que você precisa fazer é isso, certo? Vamos lá. Então a gente tem aqui os insights, você vai clicar em insights e primeiro você vai analisar. Terão os números aqui, tá? Isso aqui é só, a gente tem um número aqui, tá vendo, que está caindo, por quê? Porque é uma conta que eu não uso como negócio. E eu fiz uma ação há alguns meses atrás, depois eu não fiz mais. Então, parei de movimentar, certo? Mas, não é isso que eu quero te mostrar. Eu quero que você clique ali no conteúdo que você compartilhou. Tá vendo? Tem 4 publicações ali. Eu quero que você clique ali. Porque indo ali, você vai ver todas as publicações que você fez, certo? Inclusive essas últimas 3 ou 5 publicações que você fez. Eu vou me atentar aqui ao número 3, tá? De 3 publicações. Então você vai olhar essas 3 últimas publicações. E você vai ter uma prévia aí de análise de número, de quantas pessoas foram alcançadas e tudo mais assim nesses detalhes, certo? Se você clicar, vou voltar aqui, ó, você vai clicar ali no primeiro, desculpa, no primeiro não, no meio ali, naquele botão do meio, alcance. Clicando ali, você muda as métricas que são apresentadas. Vai aparecer uma lista como essa aqui, certo? E é importante você seguir e selecionar, como tem na imagem aí, ó, seguidores, certo? São seguidores. E aí você volta, depois que você clicou, volta lá para as métricas. E aí você vai ver a publicação que você teve mais seguidores, certo? Pode ser que não sejam essas 3 publicações que você fez com foco de impulsionamento. Pode muito bem acontecer isso, de não ser. Mas, de qualquer forma, é importante você analisar e aí você já vai ter, se não for uma dessas 3, você vai se pautar por aquela, mesmo que seja antiga. Tá? Você vai selecionar as 3 publicações que te trouxeram mais seguidores organicamente. Ah, mas eu cliquei aqui e eu não tenho nenhuma, não tive seguidores. Né? As 3 publicações eu tive 1, 2 seguidores, foram valores muito baixos. Ok, então você vai pegar e vai trabalhar em cima dessas 3 últimas postagens mesmo, vai ignorar isso que eu falei. Se você tiver uma publicação antiga que foi muito boa em relação a seguidores, você vai focar nessa aí também, tá? Mas caso não, foque nessas 3 últimas que você fez. E aí então vai ter esse número aqui, certo? Feito isso, tá vendo aqui, ó, o que mais teve aqui, porque essa aqui foi a
essas 3 publicações, para explicar melhor, vamos lá. Essas 3 publicações aqui foram as que eu utilizei como teste, no meu período de testes, foram essas 3. Eu coloquei as 3 para rodarem ao mesmo tempo como uma corrida de cavalos. Vou retomar com mais detalhes. E em 3 dias, colocando essas 3 para correrem juntas, a que mais me retornou seguidores foi essa publicação. Então, depois de 3 dias, eu paro essas outras aqui e foco só em uma. Mas não quero confundir a mente de vocês, vamos seguir aqui ainda na questão, porque tem um detalhe muito importante ali para você saber qual é a melhor, não necessariamente é a que mais trouxe seguidor, ok? Vamos, então, aguarda aí para você saber identificar exatamente qual é a publicação que melhor vai ser para você. Vamos lá? Então, foi essa aqui, certo? Você pode clicar aqui em ver insights e aí você chega nos números dela. Então essa publicação impulsionada, olha lá, teve 23 mil de contas, teve 1.788 pessoas que clicaram nela. Essas métricas aqui são bem importantes, 1.152 curtidas, 24 comentários, 13 encaminhamentos e 53 pessoas que salvaram essa publicação. Salvar essa publicação, tem muita gente que não dá muita atenção para essa métrica, mas é muito, muito importante, tá? Vamos lá. Quanto foi investido? Ó, quantos seguidores me trouxe? Trouxe 420 seguidores. Esse 117 é porque já fazia 117 dias que eu tinha feito essa promoção, tá bom? E aqui ela não ficou por 117 dias, tá? Ela ficou só por 30 dias. Mas tinha passado já 117 dias de quando eu iniciei a promoção. Gastei R$180, se você fizer as contas, R$180 são R$6 por dia, certo? Lembra que eu falei aquele investimento mínimo? R$6 por dia? Pois é, R$6 por dia em 30 dias, R$180. Então eu fiz um investimento de R$180 e trouxe 420 seguidores qualificadíssimos. Tá, não gostei, você pode olhar para esses números e falar assim, poxa, gostei desses números, ele faz sentido para mim. Ou olhar e falar assim, não faz sentido, investir R$180 para 420 seguidores. Mas eu tenho que te falar uma coisa, esses 420 seguidores não são seguidores aleatórios. São seguidores que viram meu conteúdo, gostaram, acharam muito bom, acessaram o meu perfil e começaram a me seguir. O que significa que são potenciais seguidores e com certeza potenciais pacientes. Não são seguidores aleatórios. Se você quiser seguidores aleatórios, você sem nenhum compromisso de fato com o seu conteúdo, você poderia, não estou te incentivando a isso, tá? Porque é errado, mas é o resultado que essas ferramentas aí de automação prometem. E vou fazer uma observação aqui. Se você em algum momento já utilizou ou está utilizando uma ferramenta de automação para conseguir seguidores, pare agora. Pare agora. Porque isso denigre o seu perfil perante o algoritmo, certo? Ele te negativa, baixa o seu score. E você vai ter muitos seguidores, mas totalmente desqualificados. Com certeza, se você já utilizou, você vai analisando os perfis, você vai ver que não tem nada a ver. Só tem número. E depois eu vou falar para vocês, ao final, que números não significam audiência. Explico melhor isso para vocês daqui a pouco. Vamos lá. Então, são qualificadíssimos aqui, certo? Seguindo, essa aqui é uma outra publicação, vou explicar para vocês então como de fato é feito o processo, tá? Então vamos voltar aqui só para identificamos as 3 publicações, certo? São essas 3 primeiras aqui.
Essa ação que eu vou explicar agora, você vai fazer em cada uma delas. Você vai selecionar a primeira delas e vamos pular para esse slide aqui, ó. Selecionei a publicação e vou clicar no botãozinho ali, ó, turbinar publicação. Vai aparecer essa tela para mim, eu vou escolher mais visitas ao perfil, ok? Depois, eu tenho a possibilidade de deixar ele aqui no automático ou criar o meu próprio público. Agora eu vou te fazer uma pergunta para que você pense sobre que decisão tomar aqui. O automático é a melhor das opções, onde você deixa o próprio Insta, o algoritmo, encontrar as pessoas para você. E ele vai fazer isso com base em quê? Com base nas pessoas que já te seguem. Então ele vai analisar todas as pessoas que já te seguem e vai procurar novas pessoas parecidas com essa, porque tem a probabilidade de te seguir também. Porém, se você já usou uma ferramenta de automação, aquelas que seguem as pessoas, que trazem só para aumentar o número de seguidor, não utilize essa forma, essa opção automática. Por quê? Porque o seu número de seguidores está comprometido. Outra situação, se você tinha um perfil anterior de nada a ver, né? Você tinha um perfil onde você falava de cheesecake, e aí você pegou esse perfil e transformou no seu perfil de profissional da saúde. Não faça isso, não utilize o automático, certo? Você vai utilizar o automático se você tiver muita certeza de que as pessoas que estão ali, que te seguem hoje, são seguidores qualificadíssimos. Se não for assim, não use automático, ok? Vamos seguindo. E aí a sua opção, né, se você não tiver adequado para o automático, você me segue agora nessas orientações. Você vai clicar em criar o seu próprio público. Você vai dar um nome. Eu aqui coloquei ali pacientes, né? E vamos lá, vou te ajudar passo a passo. Você vai então clicar na sua região, tá vendo ali, ó, localizações. E aí você vai vir aqui. Você vai digitar a região aí, a sua cidade ou a região que você atua, ok? E o próprio Insta vai te dar algumas pré. Se você começar a digitar Campinas, por exemplo, vai ter ali. Aí aqui eu já selecionei. E ele vai inclusive te dar uma estimativa ali, tá vendo? Ó, 998 mil a 1.200.000 pessoas ali na região de Campinas, né? Na cidade de Campinas. E ele me deu ali, ó, excelente. Ele vai te dar um norte se você está trabalhando com um público muito grande ou um público muito pequeno. Sempre mantenha, conforme as orientações ali, se você colocou o nome da sua cidade e está muito pequeno, inclui uma cidade ali da região também, dá para você colocar mais de uma, certo? Enfim, tá vendo? Sugerimos que você adicione uma ampla gama de local, de cidades, enfim, até chegar aí na sua região, na sua cidade, ok? Feito isso, vamos lá. Aí você vai para o outro, olha só, vou voltar um pouquinho aqui. A gente tem localizações, que a gente já selecionou, e agora o segundo passo ali foi para interesses, certo? Você vai colocar ali o interesse, que é a sua área, tá? Você vai pensar, então assim, se o grupo de interesse para você são pessoas que estão interessadas em fisioterapia, você vai colocar ali. Se o grupo, por exemplo, você é um ginecologista, como eu dei o exemplo anteriormente, e você quer pessoas que estão pesquisando, que têm interesse em gravidez, você vai colocar gravidez. E assim por diante, tá? Você vai, tá vendo ali o exemplo de gravidez, eu também deixei aí. Então você vai seguir nesse contexto. Gestação, experimente, coloque diversos aí e experimente. Há uma outra estratégia também, que é não segmentar interesse, tá? Você vai fazer só pela região
e deixa livre. O próprio algoritmo vai encontrar as pessoas que estão mais propensas a te seguir de acordo com o seu criativo, do vídeo ou conteúdo que você compartilhou, certo? Essa também é uma boa estratégia. Em alguns casos, a gente utiliza e tem até um melhor resultado do que quando a gente coloca interesse. Então, de repente, se você colocou com interesse aqui e está com dificuldade de achar um interesse bem específico, ou o seu público é um pouco mais difícil, tudo bem. Quem vai fazer essa segmentação vai ser o seu criativo. É o conteúdo que você está compartilhando, ok? Você só vai classificar pela localização mesmo. E o mínimo, né? Faixa etária também. No caso, aqui eu fiz esse exemplo, né? Você vai selecionar se é mais público masculino, feminino ou os dois. E qual a idade, né? A faixa etária. Isso é bem importante, tá? Muito importante. Existe uma pegadinha aqui, tá? Que agora eu vou falar uma particularidade para quem é um profissional de psicologia, né? São terapeutas. Se o seu foco são crianças ou adolescentes, não coloque aqui a idade menor, ok? Por quê? Porque os decisores, na verdade, são os pais e não os adolescentes. Então, apesar de você atender os adolescentes, quem decide pela consulta são os pais. Então, inclusive o seu criativo, ele deve ser dessa maneira, né? Você deve ser, tomando o exemplo que eu falei lá no início, de repente você grava o seu vídeo falando direcionado para os pais. Então, se você é pai de adolescente e percebe que pode ter alguma coisa errada com seu filho, né? Enfim, vocês são os profissionais dessa área, não eu, então nem vou me alongar muito aqui. O meu papel é direcionar, trabalhar com o conteúdo que vocês têm e direcionar nessa questão do marketing, certo? Vocês conhecem muito bem o público de vocês. Mas não cometam esse erro aqui, ok? De direcionar para adolescente, porque não rola. E o Facebook até tem certas regras aqui para anúncio para adolescente, então procure evitar. E aí você criou, né? Você seguiu os passos ali e criou o seu público pacientes, tá vendo? Que eu dei o nome ali. Então, quais foram as etapas? Só para recapitular, nós selecionamos o nome, demos o nome pacientes, depois localização, interesses e faixa etária, ok? Vamos lá, vamos lá. E ele está aqui. Então, ao invés de automático, você seleciona ali o seu público que você acabou de criar. Orçamento. Aqui, você vai ticar nessa bolinha e vai arrastar. É assim que você define o valor. Você vai colocar nessa publicação R$6 por dia, com duração de 3 dias. Só isso. É o nosso período de teste, lembre-se disso. Ok? Então você vai R$6 por 3 dias, num total então serão R$18 para esses 3 dias. E aí você vem para o pagamento, né? Vai configurar ali e tem diversas formas de pagamento, cartão, dá para pagar por PayPal, enfim. Você vai selecionar ali, se não tiver um cadastro, você vai cadastrar ali a sua forma de pagamento. Ok? Feito isso, você concluiu a primeira publicação. Você vai repetir esse processo com as suas outras 2 publicações. O seu passo a passo agora vai ser mais fácil, porque você já vai ter o público criado. Então é só você voltar lá, clicar em turbinar e seguir, ok? É isso que você vai fazer com as 3. Fechou? Aqui, ó, fechamos o período de testes. Vamos entrar na fase 3 agora para a gente analisar e escalar. Você vai deixar então essas 3 publicações durante esses 3 dias e após isso você vem para analisar. Qual a métrica que você vai olhar? É importante você olhar não somente os seguidores. A gente sempre vai ter métricas principais e secundárias. Métricas principais. Seguidores, é claro. Esse é o nosso objetivo. Então, você vai analisar qual foi a publicação que mais te trouxe seguidor. Essa é a sua métrica principal.
Mas não descarte as métricas secundárias, que são o quê? São as curtidas, comentários e principalmente pessoas que salvam a sua publicação, ok? Mas tenha em mente sempre que a sua métrica principal são os seguidores. Porque qual é o seu objetivo? Aumentar seguidores. As curtidas, comentários e pessoas que salvam são importantíssimas também, porque elas estão adorando o seu conteúdo. Então, de repente, vale a pena manter aquela publicação impulsionada, ok? Por isso que eu estou falando que você precisa analisar. Mas como o nosso objetivo aqui é conseguir mais seguidores, você vai selecionar uma delas, ok? Uma dessas publicações. E a métrica principal será a que te trouxe mais seguidores. A que te trouxe mais seguidores, você vai ter um valor aí por... se você pegar o total de investimento dividido, né, no período dos 3 dias foram os R$18, dividido pelo número de seguidores que te trouxe, você vai ter um valor. E coloque para rodar, né? Você vai focar nessa publicação. O que você vai fazer agora? Você não vai deixar mais os 3 dias. Você vai colocar R$6 por dia, mas aí você vai colocar ao longo de 30 dias, ok? Dará um total de R$180, como foi gasto nesse exemplo que eu estou dando aqui. Importante eu falar isso para você. Conforme passar o tempo, quanto mais tempo essa publicação ficar impulsionada, ela tende a ficar mais barata, certo? Se você fizer a conta aqui, ó, vamos supor aqui, ó, eu fiz por 30 dias esse impulsionamento aí. Então eu tenho R$180 investidos, divididos por 420 seguidores que me trouxe. Eu paguei 42 centavos por novo seguidor qualificadíssimo, ok? Possivelmente, essa minha métrica, quando eu passei os períodos de testes, durante o período de teste e logo depois que passou o período de teste, que eu efetivei essa publicação, possivelmente esse valor por seguidor ele estava um pouco maior, mas ao longo ele foi reduzindo, ok? E aí, como eu disse lá atrás, e volto a repetir, pode ser que você olhe para esses números e fale assim, não, mas esses números aí para mim não são bons números. Ok. O que vai classificar o quão barato vai ser o seu valor por seguidor é o conteúdo que a qualidade do conteúdo que você publicou. Se você conhecer muito bem seu público e conseguir fazer uma publicação que faz com que ele se engaje mais, ela for tão relevante, mas tão relevante, que quando a pessoa assistir aquilo, fala assim, eu não posso deixar de seguir essa pessoa, esse perfil, eu preciso, porque esse conteúdo foi muito bom, eu preciso. Então, se o seu conteúdo, quanto mais o seu conteúdo estiver alinhado com o público que você quer alcançar, mais barato ficará o processo de você conseguir seguidores, certo? Esse aqui foi o número que eu fiz e não é nem um número comercial, desculpa, nem é nem um perfil comercial onde eu queira gerar um negócio, nada disso. Eu só queria ali fazer os testes e, né, foi uma das contas em que eu testei esse procedimento. Eu tenho clientes que chegam a pagar 6 centavos por seguidor, como eu tenho clientes que chegam a pagar 1,20 por seguidor. E tudo bem pagar 1,20, porque ele é né, para esse cliente que é da área da saúde, tudo bem pagar 1,20, porque para ele, no final das contas lá, o número de pacientes, enfim, de consultas e a qualidade dessa pessoa que segue, para ele justifica lá no final ele pagar 1,20. Então, o que vai definir é o quão bom será o seu conteúdo para esse seu público. Por isso, da importância de você entender as dores e desejos do seu público, porque isso é o que vai pautar. Essa estratégia que eu estou passando para você aqui é simplesmente um motor, é o que vai
dá amplitude para o seu conteúdo, que já deve ser bom, ok? Se você fizer e colocar em prática essa estratégia e achar que ainda está caro, o que você tem que fazer? O erro não está na estratégia, o erro está no seu conteúdo que não está alinhado com o seu público. E aí vale até você fazer uma pesquisa para saber exatamente qual é o desejo e dor do seu paciente aí, certo? Então, seguindo aqui, né, só para recapitular em slides, você vai voltar, vai selecionar a publicação que foi essa aqui, e vai clicar em turbinar novamente. E aí vai seguir os mesmos passos, certo? Vai selecionar o público que tinha lá, vai mudar o orçamento e duração, e pronto. Tá vendo? Eu até fui adiantando os slides, olha só. Garantia de resultados. Sim, você terá resultados aplicando essa estratégia. Quão bons serão os resultados vai depender do quão bom é o seu conteúdo para o seu público, ok? Faça pesquisa com o seu público para descobrir quais são os assuntos relevantes para eles. Os pilares para atrair pacientes, aí eu estou até estendendo um pouco. Essa live aqui é especificamente para aumentar seguidores. Mas eu quero mostrar aqui os pilares que a gente aplica, são cada uma dessas etapas que a gente aplica, que eu aplico para os meus clientes da área da saúde e que a gente se atenta. A estratégia a gente sempre organiza e divide nesses 3 pilares. A gente tem que ter um conteúdo que engaja, e aí vem o tráfego como motor para escalar isso, e depois precisa de um atendimento qualificado. A estratégia que eu implanto e que eu auxilio os meus clientes é o tráfego, que é sim um motor que faz o seu negócio, que escala o seu negócio absurdamente, certo? Mas, para a gente medir o quão efetivo é, o quão importante, ele precisa ter um conteúdo que engaje, certo? Então, o conteúdo, a primeira etapa, depende muito do conteúdo que você cria, então depende do profissional e do quanto ele entende do público dele. E também a última etapa, que é o atendimento qualificado, também é importantíssimo. Eu já tive pacientes, clientes, enfim, eu misturo tudo aqui. Eu já tive clientes médicos em que o objetivo era um tratamento que custava mais de 10 mil reais. E a gente fez uma campanha trazendo, diferente, tá? Foi uma campanha diferente, não a de trazer seguidores, como eu expliquei hoje aqui, mas para trazer pacientes. Mas olha só o que aconteceu. A gente fez ao longo de 30 dias, a gente começou a campanha, o conteúdo que ele disponibilizou não engajava, a campanha não dava bom, não dava certo, e a gente foi ajustando, fui orientando ele, olha, grava desse jeito, troca isso, não começa o vídeo desse jeito, começa dessa forma aqui. Fui ajudando junto com o meu cliente a saber certinho, chegar qual era o conteúdo que engajava. E aí as campanhas começaram a acontecer. Ao longo de 30 dias, nós levamos, porque a gente acompanha todas as métricas, 144 pessoas interessadas no procedimento que ele tinha, que ele queria. E as pessoas já eram conscientes que não exatamente do valor, mas sabiam que era um valor alto agregado, e essas 144 pessoas entraram em contato, certo? Ao final do processo, o meu cliente, né, que é esse médico, ele disse assim, olha, tivemos muitos contatos, muitas pessoas, e aí pontuei, 144 pessoas exatamente, só que dessas 144 pessoas a gente converteu de fato uma pessoa. E aí, então, esse médico, ele falou assim, não foi bom o resultado. Eu falei, mas espera aí, como assim não foi bom? Porque a gente levou, né, o resultado foi 144 pessoas e você converteu uma pessoa. Foram os investimentos? Se eu não me engano, na época ele tinha investido R$800 na mídia
Mas é claro que ele pagava pela contratação dos nossos serviços. Só que uma conversão significa mais de 10 mil reais do tratamento, certo? Então, com essa uma conversão, ele já teve um excelente resultado. Porém, ele não estava satisfeito e nem eu fiquei satisfeito, porque de 144 pessoas ele converteu uma. Peraí, aí eu falei assim, posso ver, é você mesmo quem faz os atendimentos? Não, é minha secretária. Deixa eu dar uma olhada então como ela atende. E ali a gente percebeu que o atendimento não era um atendimento qualificado. Não estou dizendo que a pessoa, que a secretária, ela era mal educada, não. Mas existe todo um processo ali do atendimento. É diferente do presencial. Então, a forma como ela colocava ali não era a mais adequada. E aí nós fizemos alguns ajustes, né? Como eu sempre falo, o tráfego pago, o primeiro mês a gente só compra dados para que depois os próximos a gente escale. Se você vai fazer uma primeira campanha, um primeiro mês, você não tem dados nenhum sobre o seu negócio. Então, né, o seu negócio anunciado através do tráfego pago. Então, você precisa, você já vai ter resultado? Sim, vamos trabalhar para que isso tenha resultado. A gente sempre trabalha. Mas, na verdade, você vai estar comprando dados para escalar nos próximos períodos, próximos meses, semanas, enfim. Então a gente foi melhorando isso. Para você ter uma ideia, o lead, até vou fazer a conta aqui, certinho também, 144, ó, 800 reais, que foi o que foi investido, dividido por 144, 5,55. Cada lead, nessa campanha específica aí, a gente pagou 5,55 por contato, essa que eu acabei de dar o exemplo, que trouxe 144 pessoas. Valores de lead, R$5 é um valor ok, tá? É um valor ok. Não é o melhor dos resultados, mas é o valor ok. Na verdade, de 5 a 10, a gente considera que é um valor que pode ser otimizado. R$5 é um valor ok, excelente para a área da saúde, por lead captado. Abaixo de R$5, muito bom. Acima de 10, para tudo e vamos recomeçar, tá? Já estou dando um norte para vocês aí. Agora sim, esse foi o primeiro mês que a gente fez com esse médico. Depois de 3 meses, o lead dele, ele estava pagando R$1,68. Então, olha o potencial que ele teve pelo investimento. Investindo os mesmos R$800, ele fez, na verdade, R$800 dividido por 1,68, ele fez 476 leads. Ele foi aí para 4 vezes mais leads. Tá? Então, esse é o poder do tráfego pago. Esse último slide aí, ó, seguidores para o quê? Né? Por quê? Eu coloquei isso aí, é até um pouco intrigante, porque a gente fala assim, né? Pô, mas você não acabou de ensinar uma estratégia para que a gente consiga mais seguidores? E aí você coloca no último slide aí, seguidores para quê? E eu te explico. Quando você vem para o tráfego pago, o número de seguidores que você tem ali, os números absolutos ali no seu perfil, não tem tanta importância assim. Como assim não tem tanta importância? Por quê? Eu posso fazer um vídeo, impulsionar esse vídeo, um vídeo muito bom, de conteúdo muito bom, impulsiono esse vídeo. Distribuo esse vídeo para que o máximo de pessoas visualizem. Eu consigo medir quantas pessoas visualizaram esse vídeo. Eu consigo ver quantas pessoas visualizaram 50% dele, 75%, 95% dele. E consigo colocar essas pessoas em grupos diferentes, para que eu faça uma nova propaganda específica só para quem viu o vídeo inteiro, ou para quem viu 50% do vídeo e assim por diante. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho clientes, como eu tenho no exemplo aqui, ó, eu tenho médicos, uma médica específica, eu peguei esse número de uma médica.
ela tem aproximadamente 4K de seguidores. Então, se você olhar e falar assim, pô, 4K só, mas ela tem 90K, 90 mil de audiência mensal. Por quê? Porque ela patrocina. Então, a gente mede 90 mil pessoas que se engajaram com a publicação. E essas pessoas, elas pararam para assistir os vídeos. Então, ela é a audiência qualificada, certo? Então, é o público cativo. Seguidor é diferente de audiência. Seguidor, ele pode até clicar ali e começou a te seguir sem compromisso algum. Mas uma pessoa que fica até o final do seu vídeo assistindo 90% dele é porque, de fato, se interessou pelo seu conteúdo e por você como profissional. Então, quando você vem para o tráfego pago, o número de seguidores não é o mais relevante. Ele é sim, se você quer se estabelecer no mercado perante os seus amigos, os seus colegas de profissão. Que aí eles vão olhar e vão falar assim, poxa, olha só, ele tem muitos seguidores e tudo mais. Só que esse número de seguidor, ele pode ser qualificado ou não. Por isso que eu digo que o melhor de tudo é ter 5 mil seguidores qualificadíssimos do que 50 mil seguidores desqualificados, certo? Então, se você quer embarcar no tráfego pago para engajar as pessoas, é a melhor forma, é a maneira que você mais acelera. Se você não tem tempo para publicar, é a melhor maneira. E você não precisa se ater às campanhas para conseguir seguidores. Se você tiver uma campanha de distribuição e de conversão, os seguidores virão naturalmente. Ok? Não quero desconstruir aqui, não estou falando que seguidores não são importantes. São sim. Então você deve aumentar o número de seguidores. Mas não fique na neura e preocupadíssimo se você não tem um número grande de seguidores. Foque em ter qualidade de seguidores, certo? Bom, eu falei aqui que com o tráfego pago você consegue escalar exponencialmente. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, mais sobre tráfego pago aplicado à área da saúde, a conseguir pacientes, é só me seguir no Insta, que lá eu publico, não todos os dias, como eu disse, que eu não tenho tanto tempo assim, mas sempre vai ter um conteúdo atualizado ali sobre como você pode fazer isso, certo? Esses são meus contatos, o site da minha empresa, se você quiser acessar por lá. Lembrando, lá, o site da minha empresa, na minha empresa a gente atende diferentes, toda a parte de comunicação, desde o desenvolvimento de site, desenvolvimento de marca, enfim. É a Tribomídia. Estamos no mercado desde 2008, há 13 anos. E se você quiser saber mais sobre o tráfego pago, como colocar isso, dicas rápidas, práticas, simples, se você não quer virar um gestor de tráfego, mas quer aprender a você mesmo fazer ou ter conhecimento para poder cobrar de alguém como fazer o tráfego, né? Às vezes você tem uma agência que faz isso, então é importante você saber também, porque eu sei que é um mercado, é uma área muito obscura, né, para muitas pessoas, e principalmente dos profissionais da área de saúde, que são pessoas que são compromissadas e têm que focar em atender os pacientes. Então, assim, se você quer entender de tráfego pago para poder cobrar ou colocar em prática você mesmo as suas ações, só me seguir lá no Insta, que eu sempre estou colocando conteúdo lá para te ajudar. Certo? Acho que esse é meu último slide. Sim, esse é meu último slide. Vou voltar aqui, eu em evidência aqui para vocês. Agradeço muito vocês terem assistido a essa live. Não tenho muito tempo, mas espero fazer outras. E compartilha, manda para alguém aí que você julgue ser importante. Manda esse conteúdo aqui para essa pessoa, ok? Um abraço, desejo bons negócios para você, muitos pacientes, e não só muitos pacientes, mas pacientes qualificados, pacientes que te tragam um bom retorno, procedimentos que te tragam um bom retorno. É isso, contem comigo, um abraço e até mais.